Oi, gente, feliz ano novo, nossa primeira reunião do comitê. Estamos aqui, vocês não estão vendo, mas nós temos algumas convidadas, a Lúcia, a Laura, o Pedro também está aqui. E a ideia é a gente falar um pouquinho de 2024 e muito de 2025. Estava conversando mais cedo hoje, realmente tudo o que aconteceu nos últimos 30, 60 dias estão um pouco preocupantes, então é legal a gente estar, vamos ouvir a Denise falando da situação, principalmente de Brasil, Reinaldo de mercados, Eduardo vai falar de carteira e, enfim, de qualquer maneira a gente vai ter um bom ano. Então vamos falar aqui de situação brasileira, juros aqui no Brasil e o que todo mundo está esperando, todo mundo mesmo, que está esperando que é o Trump semana que vem como presidente dos Estados Unidos. Eu vou passar para lá para ficar mais fácil. Você, quem que vai começar, Denise? Denise, Denise, sim. professora Então Denise, vamos sempre lá, tem Dê. Então por prioridade. enquanto eu fico aqui. Então, feliz ano novo aí para todas. Acho que a gente conversou no final do ano passado, eu já tinha colocado boa parte dos riscos e dos problemas que viriam, né? Assim, em relação ali ao fechamento ali que a gente fez naquele evento tão legal ali ao vivo, eu acho que tem poucas mudanças em relação àquele cenário que a gente traçou, né? Eu acho que de lá para cá, acho que de um lado, pensando em economia internacional, cada vez mais claro a resiliência da economia americana, né? Eu acho que ah, os indicadores de atividade, de inflação, continuam vindo de inflação, enfim, mostrando resiliência e de atividade vindo relativamente fortes, né? Eu acho que a última ata ali do FONC mostrando que tudo indica que vai ter mais uma pausa aí na próxima reunião em termos de redução de taxa de juros. E agora dúvidas se tem algum espaço aí para retomada de queda em março. Acho que dúvidas porque, acho que como a Marilena bem colocou, Trump assumindo aí, e os primeiros movimentos, acho que tanto quando a gente fala em força de trabalho e de restrições ali em migração, quanto em relação a tarifas de importação aí para os produtos chineses e estrangeiros ali para a economia americana reforçam esse quadro de risco aí de manutenção de inflação mais elevada. Então, acho que o quadro continua sendo um quadro de taxas de juros lá fora mais altas e de dólar forte em relação às demais moedas, né? Isso para o Brasil significa um quadro ainda de pressão ali no câmbio. Isso só se a gente pensar no cenário internacional, né? Pensando no quadro doméstico, em que a gente continua tendo incertezas no campo fiscal, apesar da aprovação do pacote lá no final do ano passado, a gente ainda tem votação do orçamento, eleição dos novos presidentes aí da Câmara e do Senado, e uma dificuldade grande para o governo de impor agendas adicionais aí de contenção fiscal, né? Dificuldade de dois lados. Querer ter essa agenda, que eu acho que é o primeiro passo, né? E o outro é conseguir aprovar essa agenda no Congresso. Deve vir Dê. uma reforma. Oi, Vamos tentar colocar um pouquinho mais didático, já que a gente está fazendo uma coisa de primeiro do ano. Então, quando ele fala assim, quando a gente fala do quadro fiscal, explicar que isso a gente está se referindo à contenção de gastos. Acho que se a gente puder colocar isso de uma maneira mais Women Invest. Inteligível. Mas Women Invest, eu acho que vai ajudar nessa reunião, porque a gente tem o que acontece, tá muito importante, recapitulando o ano passado, a gente começou um ano atrás, a gente estava com expectativa de redução de taxa de juros ao longo de 2024. 9%. 9% era a expectativa. No primeiro ano até do mandato do Lula veio o arcabouço, era a discussão que estava sendo falada, e tudo mudou, na verdade, ou nada aconteceu. Na verdade, a gente passou por um ano onde os gastos não foram cortados, a gente ficou com uma expectativa no final do ano de uma apresentação de um plano de corte de gastos mais eficiente. Foi decepcionante, e junto a isso, Trump foi eleito, que surpreendeu muita gente, algumas não, mas surpreendeu bastante gente também, e que ele tem uma dinâmica diferente e que vai fazer com que os holofotes se voltem muito mais para os Estados Unidos. Então, a gente duplamente está preocupado. Só para botar nesse contexto,
porque agora o que daí no final do ano, em dezembro, o mercado tomou um susto aqui, juros futuros subiram para caramba, então a gente teve no mercado onde normalmente a gente não tem volatilidade, que é o mercado de renda fixa, a gente teve uma volatilidade forte, então agora a gente está olhando para 2025 em relação a estes dois cenários, como a Denise estava falando, olhando o cenário externo, e daí a gente fala do cenário interno aqui, que o cenário externo, ele é preocupante porque existe um foco diferente, a gente tem que olhar como tudo que vai acontecer nos Estados Unidos vai impactar no Brasil, relação com China, com tudo mais, o que que vai mudar. Mas, de uma maneira geral, vocês me digam se eu estou errada, isso for tudo indica um dólar mais forte. E se a gente tem aqui também um cenário complicado, também tem um dólar mais forte. Então, é desta maneira que a gente está começando o ano, certo? Certo, acho que aí eu só complementaria que não é só a questão fiscal, né? Eu acho que do lado de inflação, a gente tem esse impacto de câmbio como sendo uma coisa bem relevante, que tem uma parte, né, que é doméstica, a desvalorização no Brasil foi mais forte, a desvalorização da moeda brasileira foi mais forte do que dos outros emergentes, por conta de tudo isso que você comentou, né? Então a gente esperava um pacote de corte de gastos antes da eleição municipal, acho que já que a gente está recapitulando. E aí ficou muita expectativa de que ele vai vir depois da eleição municipal. Ele não veio logo depois, ele veio bem depois, que eu acho que já foi um outro problema, né? Aquela expectativa, e ele veio muito magrinho, acho que esse que é o ponto. Então, com o pacote aprovado, a expectativa é de que as metas fiscais que a gente tem hoje não sejam cumpridas em 25 e em 26, ou sejam cumpridas só com novos cortes. Eu acho que esse que é o ponto fundamental. E aí eu acho que é essa expectativa que o mercado vai ter, se vai haver novos cortes ou não. Eu acho que não tem. Embora tenha uma retórica de se precisar fazer, a gente vai fazer, né? Já teve falas desse tipo, não tem medidas explicitamente anunciadas nesse sentido. Do outro lado, ano passado, a inflação ficou acima da meta estipulada pelo Banco Central, né? O novo presidente do Banco Central teve que fazer aquela carta explicando por que que a inflação ficou acima da meta. E se a gente pegar a inflação 12 meses, acumulada nos 12 meses, acho que assim, até meados do ano a gente vai ter inflação acima da meta, né? Então, o Banco Central, dado que seu mandato é levar a inflação para a meta, né, tende a subir juros nesse contexto, né, de câmbio pressionando preços aqui, né, à medida que os contratos de importadores e de produtos importados forem vencendo, forem sendo feitas novas importações, nós já vamos ver esse câmbio batendo aí na inflação, né, demora um pouquinho, porque tem alguma defasagem, mas começa a bater. Então, a gente vai ver uma inflação meio fora do lugar durante um tempo, né? Banco Central, na última reunião, já anunciou mais duas altas de 100 pontos em cada uma delas, então acho que o quadro não é um quadro muito diferente do que a gente viu no final do ano passado, na nossa última conversa aí no mês passado. Continuamos com um desafio importante aqui no Brasil, né, com um cenário que é um cenário bastante desafiador, com inflação que está acima da meta e com o Banco Central que vai ter que continuar fazendo uma política monetária contracionista, né? Então, é esse o quadro que a gente vive hoje. Acho que o quadro internacional, não sei se a gente chama ele de preocupante, no sentido como, né? Eu acho que ele é um quadro que mostra, assim, é um mundo com juros um pouco mais altos do que antes e com um crescimento um pouco menor do que antes, pensando que protecionismo, esse anúncio mais geral ali, que não é só dos Estados Unidos, não, acho que a gente tem um mundo de forma geral um pouco mais protecionista, mais conflituoso, então é um mundo que em geral, tem menos trocas comerciais e menos trocas comerciais significam, acho que, grosso modo, menos crescimento. Então, acho que em linhas gerais é isso, assim, é um quadro bastante desafiador, mas que ele não mudou de dezembro para cá, ele mudou do que a gente via no primeiro semestre para o segundo semestre, certamente, mas do que a gente conversou ali no último comitê para cá, eu acho que ele não mudou muito, continua um quadro bastante desafiador, e se a gente pensar em sinalização, um Banco Central que vai continuar tendo uma política monetária dura, né? Deve subir nas próximas duas reuniões, o um que ele já sinalizou, mas depois
provavelmente sobe mais um pouco e aí fica parado um tempão, né? Então, acho que do ponto de vista ali das nossas investidoras, vamos lidar com um dólar mais alto, nos patamares que ele está daí para cima, né? Se a gente tiver muito mais nervosismo, e vamos lidar com taxas de juros aqui mais altas e durante o ano todo, né? A gente não vê redução aí de taxa de juros tão cedo aqui no Brasil. Antes aqui do Reinaldo comentar justamente essa situação toda econômica e também de mercados, Denise, só lembrar aqui quem esteve com a gente no final do ano passado, né, no dia 18, quando a gente fez o comitê. Né? Então, eu me lembro que, naquele momento, a gente estava vivendo a decepção do pacote de corte de gastos que o governo tinha entregue um pouquinho antes, né? Quer dizer, de fato, como você disse, a gente esperou muito tempo pelo pacote de corte de gastos, e quando veio, ele não só veio mais brando do que se gostaria, mas veio também com uma promessa governamental de uma redução ou de uma isenção de imposto de renda a todo mundo que tinha uma Exato. renda mensal de até R$ 5.000, Ô né? Zé, que nem foi para frente, né? Mas que no Pois é. anúncio foi muito ruim, né? Em vez de anunciar corte, eu anuncia uma medida que significa aumento de gasto, que depois não vira nada, mas em termos de comunicação foi uma verdadeira lambança, né? E demonstrou para todo mundo que, de fato, o governo estava muito mais preocupado com a propaganda populista do que propriamente com cortes de Exato. gastos que pudesse atender necessidade e uma série de coisas, E né? eu acho que Então, essa é uma das, só para adicionar, essa é uma das preocupações agora, porque a gente já está na segunda metade do mandato do Lula, e qual que é a possibilidade deles de fato, essa é a grande discussão, deles de fato tomarem as rédeas da coisa e falar, tá bom, a gente entende que tem que segurar e, portanto, vamos fazer algumas coisas. E parece, mais ou menos com todos que eu escuto, inclusive, que o pessoal não acredita que isso vai acontecer, né? O extremo oposto, né? O quê? Eu senti o extremo oposto é, o governo está em cima do muro, né? Ou vai tentar agradar o mercado e apertar um pouco, ou vai falar, ou vai jogar tudo pro alto e vai ir atrás de popularidade. Então, mas é o que parece, mas até no dia que teve aquele estresse forte, eu estava conversando com o Reinaldo e perguntei para ele assim, de uma forma bem cândida mesmo, né? Uma forma bem. Tá bom, juros futuros lá chegarem em 16. E se não adiantar nada, né? Então, são Uhum. essas preocupações que o mercado está tendo. só dar mais um Vamos dado lá. aqui também Uhum. histórico, recapitulando e ganhando contexto, né, do dia 18 de dezembro, a gente tinha acabado de ter a reunião do Banco Central americano, Uhum. né, o FONC, que frustrou as expectativas, porque até então o mercado estava considerando que haveria 4 cortes de juros, Exato. né? E o que aconteceu foi que houve uma mudança significativa por conta de inflação e por conta de perspectivas também políticas a serem adotadas agora pelo novo presidente, e esse número de 4 cortes veio para 2 cortes, né? Não vamos nem falar do que aconteceu no começo desse mês agora, porque houve também outra mudança nessa expectativa a partir de números que saíram aí na semana passada. Mas, nos atendo exclusivamente ao que aconteceu em dezembro, a gente teve, então, fatores internos e fatores externos pesando contra toda a economia brasileira, não é? Quer dizer, o Brasil, como a gente sempre diz, demonstrando inequivocamente a capacidade que tem de adicionar problemas internos àqueles problemas que o mundo todo acaba tendo. Mas então, acho que esse foi de fato o pano de fundo, e esses foram de fato também, acho que os eventos mais importantes a partir do dia 18 até agora. Né? Então, aí agora o comandante assume aqui para dizer como é que os mercados receberam essa dupla notícia aqui de redução
inferior aos juros que se esperava lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil uma frustração geral de cortes de gastos que foram, como você disse, sendo abrandados, até que chegou um momento que não tinha corte de gastos. Um pouquinho assim, essa redução de cortes de juros nos Estados Unidos, que tipo de concorrência que ela faz para os mercados aqui? Que a gente viu também, uma outra notícia que saiu foi que em dezembro saiu muito dinheiro foi embora, né? Então, qual é essa... O comandante já assume aí, já conta essa história toda. Então, a Denise tocou nesse assunto, o Zé Eduardo também. A taxa de juros americana subiu muito em dezembro, um pouco antes do dia 18 e depois também. Tinha 4 cortes de juros, né? Quer dizer, a taxa ia lá de... Nem sei mais os números. É de 5... A gente vai ficando confuso, né? É de 5,4 ou 3,75. E, enfim, hoje no mercado eles estão dizendo que vai ter mais uma queda de 25 bips, mas eu acredito que não vai ter corte nenhum, porque estava vendo os números hoje, a inflação dos Estados Unidos tá forte. Na sexta-feira saiu um dado que é uma pesquisa com consumidores americanos, que é feita pela Universidade de Michigan, e a pesquisa indicou a expectativa dos consumidores que a inflação de um ano foi de 2,8 para 3,3. E um salto muito grande, se você olhar as estatísticas, são muito altos. Claro que isso se mistura com a agenda do presidente novo, etc. e tal, mas emprego está na mínima, desemprego está na mínima, todos os indicadores lá de vagas abertas. Então, eles se ajustaram e pararam. É um cenário Goldilocks, é um cenário Nirvana perfeito para os Estados Unidos. Então, não tem razão para o Banco Central acelerar a queda de juros lá. Exato. E o Banco Central americano, os Estados Unidos tendo um juro mais alto, ele atrai capital, respondendo a sua questão. Ele atrai capital para os Estados Unidos ao invés de capital para o resto do mundo, como o Brasil, por exemplo. Então, em dezembro, aconteceu os dois efeitos. A taxa de juros mais alta nos Estados Unidos puxa o dinheiro para lá, e a confusão aqui afastou investidor também. Em abril desse ano, teve uma mudança no Banco Central do Brasil, que ele ia reduzir o juro. Desculpa, continuo meio rouco. Não é charme, não. São as duas coisas. Em abril, quando o Banco Central do Brasil disse que ia reduzir menos o juro, teve uma saída grande de fluxo estrangeiro. Em dezembro aconteceu a mesma coisa. Quando o Banco Central subiu, teve uma saída grande, que confronta a tese de que juro mais alto atrai capital. Mas é porque o cenário está muito ruim. Então, assim, nos Estados Unidos, inflação forte, atividade indo muito bem. No Brasil, atividade é aquele carro no acostamento a 200 por hora com o trânsito todo parado. O Brasil não pode crescer 3,5% e não é questão política, que é ruim, que é bom. Não dá. Estava olhando os dados hoje, a gente está com um cenário inflacionário acelerando nos últimos 3 meses. A gente vai ter uma inflação de beirando 6% em 2025. Na meta, nunca mais. Até o Banco Central, nunca não, desculpa falar assim, não no horizonte relevante. A gente não vai ver inflação a 3, é impossível nos próximos 2, 3 anos. A 4, se tiver um bom esforço, e a própria carta que o Banco Central teve que fazer para o Ministério da Fazenda, lá fala, dá a entender que não vai atingir a meta tão cedo. Então, é um cenário ruim e que, tanto no cenário externo, com um presidente novo, que acorda tweetando, a sugestão é produto líquido. Fica em liquidez, quer dizer, aplica, mas um produto líquido que você pode trocar de posição. E no Brasil é a mesma coisa. Fica em produto que você possa trocar de posição, porque é instável. O que a gente enxerga hoje pode mudar rapidamente. Então, é importante ter flexibilidade. Eu acho que, de fato, a gente acelerou uma série de incertezas, tanto domésticas como internacionais, né? Com isso, a gente vai mostrar já os resultados que a gente teve na carteira foram
inferiores àquela que a gente estava mostrando até então, né? Eu vou mostrar aqui os nossos relatórios. Aumentamos um pouquinho? Ok. O retorno no ano foi bom, e em dezembro é que deu uma engasgada, né? Eu acho Exatamente. que Então, sempre bom lembrar que essa engasgada, a gente está falando duas coisas, né? Eu não Uma estou vendo aqui, não sei se vocês vão compartilhar a tela ou não, mas enfim, não só está vendo? para. Então tem que compartilhar, tem que compartilhar sim. Porque como está gravando, né, gente? É. uhum. E agora, Dê? Peraí, que aí tá compartilhando, ainda não entrou. Entrou. Ótimo. Então, acho que é bom a gente pensar nas duas coisas, né? Eu acho que a gente pensar na volatilidade. Então, eu estou falando isso porque é uma pergunta que sempre o pessoal faz no grupo, as mulheres fazem no grupo, que, mas eu comprei algum título que vence não sei quando, então eu deixei de receber isso. Então, existe uma volatilidade na renda fixa que ela não é frequente, por isso que a gente chama de baixa volatilidade, mas ela acontece. E, como exemplo disso, dezembro foi forte. Lembrando, então, quando a gente fala os taxas de juros subiram, existem duas maneiras diferentes quando a gente se refere à taxa de juros subirem. Uma é o Banco Central ir lá e subir a Selic. Outra é o mercado olhar e precificar com taxas de juros mais altas. Então, é bom e importante quando a gente, nessa terminologia, falar sobre isso. Até porque, melhor do que a gente, aqui o comandante com conhecimento todo de política monetária sabe que o Banco Central domina simplesmente os juros de curto prazo. Os juros de longo prazo ficam aí à mercê do mercado. Mas eu acho que vale uma recapitulação aqui, até pelo tempo da Denise, rápida com relação ao que foram os indicadores do ano passado, né? Então, o indicador que mais subiu, ou seja, o ativo que mais subiu ano passado foi o dólar, com 27,9%. Né? Depois, aqui a gente incluiu também a nossa carteira administrada, então ela teve um resultado positivo de 12,2%, acima do CDI, como a gente estava vendo nesses vários meses desde a inserção da carteira, mas já com uma margem um pouco menor, que a gente vai deixar claras as razões agora. O IMAB5, que é o índice de títulos do Tesouro Nacional atrelados à inflação, e com um máximo de 5 anos de vencimento, subiu 6,16%. O IHFA, que é o índice de hedge funds, ou seja, o índice de multimercados, aqui acompanhado pela Ambima, subiu 5,7%, né? O IPCA, a inflação, como disse o comandante agora, foi alta, bem acima da meta, né? Bem acima da margem, inclusive, né? Que a margem era até 4,5%, fechou com 4,83%. E aí, interessantemente, como disse a Maria Helena, todos os índices de renda fixa, né, negativos. Ou seja, o IMAB, que é o índice dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional atrelados à inflação com todos os prazos de vencimento, né, teve uma queda de 2,4%. E mesmo os títulos pré-fixados com 3 anos, né, que terminaram o ano pagando por volta de 15%, tiveram um ano negativo. Tiveram um ano de quase 5% negativo, mesmo tendo um prazo extremamente curto. E aí, na rabeira de tudo, ficam duas classes de ativos que acho que gradualmente vem perdendo um pouco o seu interesse. O primeiro é o índice dos fundos imobiliários, não é? Que muita gente tem nas carteiras para ganhar juros ou para ganhar dividendos mensais, né? E o Bovespa, que efetivamente vem sofrendo há muitos anos e que tem tido resultados bastante decepcionantes, não surpreendentemente, refletindo a situação do Brasil. Então, quando a gente pensa na nossa carteira de investimentos, a gente vê que, mesmo tendo uma posição extremamente conservadora e colocando a maior parte da sua carteira, e não é só a maior parte, são
2/3 da sua carteira em títulos prefixados, que essencialmente não têm volatilidade, quando a gente vê aqui a volatilidade do CDI, não é? É de 0,35, ou seja, uma volatilidade extremamente baixa, e esse 0,35, em grande parte, se deveu à volatilidade do final do ano, que aí efetivamente isso acabou acontecendo. Então, olhando para isso tudo, olhando para essa situação, a gente vê, de fato, que quem mais ganhou no passado foi quem, de certa forma, não acreditou em todas as promessas feitas pelo governo brasileiro, no sentido de ter uma proatividade maior com relação ao controle da inflação e ao controle dos seus gastos, que, obviamente, são causadores de inflação. Tá? Então, o que a gente vê a partir de agora, como a gente efetivamente estava conversando? A gente vê um cenário bastante diferente, no qual a inflação subiu, ou seja, a estimativa de inflação para o final do ano está hoje acima de 5%, e como o Reinaldo disse, isso deve ainda acelerar para talvez se aproximar de 6%. Né? Com isso tudo, a gente vai ver as curvas de juros, ou seja, o pagamento de juros em função do seu prazo de vencimento, talvez ainda se inclinando, ou seja, fazendo com que os prazos mais longos ainda paguem uma taxa de risco, um prêmio de risco maior do que estão pagando hoje, não é? E, infelizmente, todos os ativos que acreditam no Brasil, não é, que são essencialmente a Bovespa e o real, que aqui tem a cara do dólar, né? Talvez sofrendo ainda mais por conta de todo esse risco que hoje está embutido nas decisões que venham a ser que têm sido tomadas pelos agentes de mercado, né? Então, isso tudo colocado, indo agora para aquilo que a gente tem como sendo o nosso modelo de investimentos, né? A gente pergunta, como sempre fazemos, né? Da seguinte forma. Deixa eu tirar isso daqui, porque não precisa estar aqui. Buscar aqui um pouquinho. Tá. Hoje, nós estamos com uma alocação. Não sei por quê. Hoje nós estamos com na nossa carteira, com uma alocação de 65% para os pós-fixados. Você acha que tem que mudar aí a tela? Você não está vendo, né? Eu não. Você clicar em exibir, Pronto. e eles saem. Tá? Okay. Então, o que a gente tem hoje como sugestão de alocação, e é justamente aquilo que a gente tem implementado na carteira há 2 meses. Os pós-fixados com 65%, os pré-fixados com 10%, a inflação curta com 15% e a inflação longa com 10%. Né? Isso, efetivamente, foi implantado há 2 meses, quando nós começamos a ver que existia a possibilidade da Selic subir além daquilo que estava sendo projetada pelo governo. Hoje nós estamos na seguinte situação, comandante, você, Denise aqui, a Maria Helena também, com relação aqui àquilo que a gente está vendo ou estimando que possa acontecer. Talvez, se a gente pensar na defesa da volatilidade do portfólio, a gente pense, inclusive, em aumentar o pós-fixado, porque quando a gente não tem uma visibilidade com relação àquilo que pode acontecer, ou seja, que a gente não sabe aonde vai parar essa Selic, faz todo sentido a gente pensar em aumentar a posição em pós-fixados.
Por outro lado, se a gente considerar que, segundo dizem alguns, o mercado de alguma forma está exagerando os movimentos, talvez exista um potencial de recuperação nos outros investimentos, que a gente também não gostaria de abrir mão na medida em que a gente, até agora, também acabou sofrendo por causa dessa volatilidade toda. Então, Denise, começando por você, como é que você acha que a gente deve analisar, então, esse equilíbrio entre a capacidade que a gente tem hoje de poder aumentar um pouco o pós-fixado ou a possibilidade de, talvez, não ter essa chance toda de reduzir volatilidade, mas também não perder uma eventual recuperação nas outras classes de ativos, que sabidamente são mais voláteis, mas que acabam dando mais resultado ao longo do tempo, né? A gente teve a mesma dúvida no mês passado já, né, Zé, de Pois é. eventualmente tirar um pouquinho de participação aí de todos e colocar no pós. A dúvida é, primeiro, quanto a gente ficar desbalanceado, né, em relação à estratégica, à carteira estratégica, e exatamente isso, quanto a gente fica muito concentrado, né, e não se aproveita eventualmente de movimentos. Acho que pode ter um certo exagero do mercado, como você colocou, mas eu continuo achando que é sempre assimétrico para pior, eu acho, o cenário, sabe? Teve um certo exagero, sim, e tal, mas eu acho que assim, a expectativa continua muito ruim, e eu não sei se eu consigo ver um grande movimento de correção ali no curto prazo, sabe? Porque eu não vejo medidas novas sendo anunciadas, vejo um movimento, enfim, difícil, assim, de grande mudança de cenário ali, né? Quer dizer, se você considerar que a gente pode aumentar pós-fixado, quais seriam as outras subclasses que a gente reduziria? Essa é a minha dúvida. Se a gente tira do pré 5 e coloca no pós, ou se a gente mexe um pouquinho nos dois inflação ali, na verdade. Vamos dar aqui o comandante. Mas o pós que você fala É crédito privado, aumentar a né? inflação, né? Porque aumentar a inflação que você está propondo. Então, vamos aumentar pós. Não aumentar a pós. Para reduzir volatilidade. Tá bom, é porque Aqui, ó. a estratégica você está indo para 40, você está diminuindo o pós, né? Não, a gente estaria indo Não, para 70 no pós, sei para lá, 65. por exemplo. Isso. A Isso. estratégica é Propondo para 40 e a Isso. gente está em 65. Ela está sugerindo aumentar para 70. Sei lá. Eventualmente reduzir pré, né? E reduzir a inflação que a gente tem aqui. Ah, não, perfeito. Eu também acho que é um bom movimento. Eu estava achando que era essa coluna que você Não, a eu direita querendo ir na para atual. essa coluna. Aham. Ah, acho que tá bom. A única coisa é que eu diminuiria o IMAB, né, que é a inflação Alonga. longa A longa, né? com a questão essa, né? Agora ele está falando numa bola a 8%, né? Agora sim começa. Você viu, o cenário desses últimos dias, o internacional piorou e o Brasil até que se segurou. Eu tenho a impressão que o governo vai fazer uma reforma ministerial, vai. isso vai conseguir aprovar seus projetos para poder aprovar seus projetos no Congresso e com isso pode melhorar um pouco o fiscal. Então eu acho que o mercado pode tirar um pouco dos prêmios que estão nos ativos, né? Então talvez fosse a hora de aumentar um pouco até a inflação. Agora nós já temos 25, né? Isso. Né? A inflação é bastante quando a gente pensa numa carteira mais diversificada. Quando a gente pensa numa carteira de renda fixa, a gente está pensando em um quarto só da carteira, né? Então, aí, quer dizer, a gente pensa num pouco em algo assim que talvez, sei lá, a minha questão aqui é a seguinte, quer dizer, acho que IPCA mais 8%, é um número extremamente alto. Quer dizer, pela estatística que eu vi, só em 5% dos momentos monitorados pelas pesquisas, o juro real teve tão alto. Então, e a outra alternativa é aumentar pré.
É bom. Hoje a gente compra com garantia do FGC, título a 16 e pouco. Acho bom. 16 para Ó, 3 anos. a gente já 2 anos. sofreu, Dois. assim, a volatilidade impactou em dezembro. É. Uhum. Então, a gente discutiu lá atrás se a gente iria para pós ou não. A gente aumentaria, porque a gente já está bastante em Isso, pós. Sim. 2 terços da carteira em pós. Quer dizer, é o momento de a gente fazer isso ou segurar a onda e esperar, que nem o Reinaldo está falando, não só de ter oportunidade, mas também de ter um ajuste aí de preço, porque a gente realmente está num cenário bem negativo. Qualquer mudança, como vem acontecendo, pode dar uma. Não, Pensando nisso, Lena, eu acho que assim, se tiver alguma acomodação e melhora, essas oportunidades aí que o Reinaldo colocou de reforma ministerial, assim, são essas de curto prazo. Acho que mais médio prazo, a chance é sempre de mais decepção do que de... É. Não, Mas eu acho que o pior é que a pensando gente já ali. está com bastante pós. Uma melhora de É, curto prazo desse tamanho, né? Mas isso, é isso, até o é final do isso. mandato vai ser um estrago, né? Não, é isso, mas eu acho que talvez assim, se tem algum momento para melhorinha de curto prazo, é esse que eu acho que tem realmente algumas coisas para acontecerem, né? Mas, enfim, e eu ainda acho que a gente deve ter um governo pragmático no sentido de, enfim, tentar evitar um quadro pior. É que eu acho que tem espaço muito reduzido, né? Porque é, a janela para tratar de questões mais estruturais está se fechando por conta da aproximação ali a partir do segundo semestre das eleições, do quadro eleitoral ali, né? E, e efetivamente a gente não vê isso, vê aqui e ali num outro discurso, mas é muito retórico, não, acho que não tem nada efetivamente com plano mesmo anunciado, ou pelo menos na gaveta para sair, não tem. Mas eu acho que é. tem esse ponto que tu falou, acho que tem mesmo uma reforma ministerial para vir, tem eleição de novos presidentes ali na Câmara e no Senado, que eventualmente melhorem um pouquinho a governabilidade bem no curto prazo ali, né? Acho que isso pode ser. Nesse sentido, eu acho que esse pode ser o momento de aproveitar. É. Eu queria só mostrar para vocês Ela tá vendo? Você tá Tá, vendo essa agora está votação? vendo, né? Tô. O gráfico de drawdowns, né? Esse gráfico de drawdowns aqui é o gráfico dos últimos 3 Tá, explica anos, o que é né? drawdown, vai, por favor. Drawdowns são as maiores quedas que podem existir num determinado período, né? Quer dizer, olhando para trás, quais foram as maiores quedas dos ativos Queda no listados? seguinte sentido, você Que- está naquele momento, você cai até você voltar a subir. Então, entre você cair e voltar a subir, esse é o drawdown do período. O drawdown aqui, na verdade, é o pico de baixa, Isso. né? Quer dizer, quanto isso daí aconteceu. E quando a gente olha o resultado desses picos de baixa nos últimos 3 anos, que afinal aqui são só 3 anos, né? A gente vê que, obviamente, quem mais ganhou foi aqui o CDI. O dólar foi quem menos ganhou, apesar de tudo isso, nos últimos 3 anos. E quando a gente olha o IMAB5, né, ele deu 32,18, que logo depois, né, do CDI, ele vem quase que empatado com o índice de multimercados. Então, o que no final eu acho? Eu acho que existe uma diferença muito grande entre o comportamento do IMAB, que é muito mais volátil, né? E o IMAB5, que é onde a gente tem hoje 15% da nossa carteira, e que consegue ter uma capacidade de dar um retorno, eu acho que bastante justo, com uma volatilidade muito mais baixa do que o IMAB naturalmente, o IMAB que congrega todos os vencimentos, ou seja, todos os prazos. Então, o que eu penso aqui, olhando aqui para isso daqui e propondo para vocês? Eu acho que a gente pode, ainda esse mês, ver se existe, porque a gente nunca sabe se existe a possibilidade da gente ainda ter algum cisne negro aí que venha empurrar mais para baixo o resultado. Mas eu me sinto, apesar de tudo, confortável com o IMAB 5, com o IMAB 5. Não é? Quer dizer, a gente tem 15%, ele oscilou, não é? O drawdown dele aqui nesse período, não é? Foi de 1,81 contra 6,17 do IMAB, do IMAB,
né? Então, se eu acho que para reduzir, eu reduziria o IMAB, não o IMAB5. Eu acho que o IMAB5 tem hoje a capacidade de dar para nós um certo conforto e, ao mesmo tempo, ter um upside interessante se ele voltar. E aí a gente fica com o pré de 3 anos, que também, se o mercado voltar, ele efetivamente vai mostrar um resultado positivo. Então, eu não sei, quer dizer, aqui efetivamente, a única sugestão que eu daria, né, quer dizer, o único ponto de vista que eu tenho aqui, depois de olhar isso, é que eu acho que não seria o momento da gente sair do IMAB5. Né? Não, mas então vamos voltar para o primeiro ponto. É momento da gente aumentar o pós? Eu acho que Se a gente está discutindo de onde tirar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: a gente acha que esse tipo de. Porque, assim, em novembro, outubro, a gente já falava, tá, de aumentar o pós. sim, E e a aumentou a efetivamente. E aumentamos, né? Aumentou, mas Não, foi de assim, 55 para 65. mas não em dezembro. Não faz os Não, 3 meses. não, São três, isso que eu tô falando, mas É. nos últimos 3 meses a coisa deteriorou e a gente falava assim, a gente, 2/3 da carteira em pós É suficiente. é suficiente. Então, agora que teve esta tempestade, é momento de fazer isso? Vocês que vão responder. Eu só estou colocando dentro de um contexto para a gente pensar, que a tempestade veio. A tempestade veio. O que eu estou vendo é que houve, eu acho, olhando o IMOB5, ele teve uma compressão maior do que Isso, deveria. se a gente Então, olhar. o potencial de retorno dele é maior do que eu imagino. Agora, se a gente tiver uma perspectiva, né, de deterioração além daquilo que já está precificado, Vocês a que vão gente vai dizer. ter, Porque a eu gente estou vai ter vendo as problema. duas coisas. Eu Então, estou ouvindo o Reinaldo falando, olha, pode ser que a gente, nos próximos momentos, tem a até uma gente melhora. tenha uma melhora. É. Então, o que eu estou 10 falando... minutos, né? Mas 10 Sim, minutos, sim, mas até a É sua. isso. O que eu estou falando é o seguinte: a gente passou pela tempestade, então a gente vai ficar com menos bala agora para aproveitar qualquer recuperação exato. que venha A gente acontecer. vai sofrer e agora, na hora de recuperar. É só isso que eu estou pensando. Mas qual é o outro ponto? O outro ponto é o seguinte: se o CDI vai para 16, né, contra 6, que seja o 5,5% da inflação, a gente está falando de 11%, de 10% de juros reais contra o IMAB5, que vai dar IPCA mais 8. Ou seja, quando a gente olha 6 mais 8, é menos do que 16. Sim, eu Tá sei, certo? mas Então, quer dizer, me parece que aqui seria muito mais uma jogada de permanecer e esperar eventualmente uma descompressão disso que foi comprimido agora, para depois, eventualmente, a gente entrar até no CDI nesse meio tempo, que vai dar mais. Vocês têm que saber. E eu acho que assim, se há espaço para isso, ele é agora, né? Se há espaço para essa descompressão, acho que ela é agora, nessa discussão exato. nossa ali, nessa linha aí. Eu acho que mais para frente vai ter menos espaço. Essa coisa do pós, você espera muitos sinais do Banco Central. Sim. E a gente já mais ou menos sabe o que vai acontecer nas duas próximas 14 a gente já tem. Isso. Então a gente só vai ver se vai ter mais depois a não ser que eles façam 1,25 ou qualquer coisa assim, é pouco provável. Mas, muito pouco. então, enfim. Ou seja, eu vocês concordo. têm que... Como sugestão minha, menos que... Aí, quer dizer, pensando aqui, ou eu deixaria como está, ou eu reduziria eventualmente uma B5, não mexeria. Então, Eu Reinaldo, acho que a gente pode deixar como está, nessa linha que a gente está falando. Eu acho que se tem espaço para alguma melhorinha, enfim, ou redução né, fomos demais, volta um pouquinho, é agora. Concordo com vocês. Nesse momento de alguma reforma, de algum movimento, e de achar que foi um pouco de exagero, mas é isso. Acho que temos esse espaço bem de curto prazo, né? tudo que eu tenho escutado é sempre assim, eu tenho escutado muito, está todo mundo negativo. Isso significa que está todo mundo posicionado para Sim. isso.
qualquer coisa boa vai ter um efeito dobrado. A proteção todo mundo já tem. É. Reinaldo, Então, se quiser aumentar o risco, a hora parece boa, mas tem risco, né? Sim. aqui a gente está falando de três coisas. Ou a gente vai aumentar pós, e daí ver de onde tirar, ou a gente não faz nada, ou a gente aumenta o risco. Né? São as Então, três. se aumentar o risco, se aumenta em pré ou se aumenta em IMAB. Isso, isso. O pré é mais arriscado, mas tem mais prêmio. E apesar que ele é FGC, então tem gordura, né? E no nosso Mas caso, eu como também ele é não tinha- marcado a mercado, também ele não vai ter É, um empurrãozinho tão grande assim, né? exatamente. Mas eu concordo com você, eu não diminuiria o IMAB agora, nenhum dos IMAs. Eu não diminuiria agora. Vamos deixar como está? Então acho que é isso. Pronto. Fechou aqui, a gente diz que... Porque eu acho que é só parar de piorar que a gente já tem... As carteiras já devem estar andando bem esse mês. Então, pronto. Exatamente. Já estão andando Já bem estão esse andando mês. bem. Então, isso é negócio. Não, a gente teve crédito privado, como você disse, dando 3, 4 dias de cota negativa, né? Aí a Exatamente. coisa é complicada. Gente, Essa eu acho que última é isso. observação que você falou para dezembro, tá? Não agora para janeiro. Qual? Quando você acabou de falar de fundo de crédito privado dando negativo, a gente está falando de dezembro, não de janeiro. A Gente, tá eu tenho que falando sair de aqui. dezembro. Só para deixar bem claro. Não, agora é só alegria, Então tá bom. tá? Desculpa o horário. Imagina, tranquilo. Então, deixar aqui no stop share aqui para a gente ver. Professora Denise se despedir da gente. Obrigado, Até. Denise. Tchau, Denise. Tchau. Bom ano para você. Para todos nós, apesar do Todos nós. cenário aí, né? Vamos lá. Obrigado, Reinaldo. Tchau, tchau. Obrigado, Marilena. Nossa audiência também, obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.